Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Residente Marcos novamente. E essa semana eu vou resolver as questões do formulário, certo? Que eu enviei semana passada. Aí nessa, como a gente está fazendo constantemente, eu vou dar a solução para vocês conferirem, certo? Bora lá. Aqui nessa primeira questão ele vai falar o seguinte: o processo de adaptação consiste na capacidade do ser humano de criar soluções diante das adversidades, permitindo sua sobrevivência desde os trópicos, cuja temperatura média é de 20 graus Celsius, às regiões polares, onde o termômetro atinge temperaturas próximas a menos 40 graus Celsius. Considerando esses valores, a variação em módulo, ok? Variação em módulo da temperatura na escala Kelvin corresponde a. Então, primeiro o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa temperatura de 20 graus Celsius e menos 40 graus Celsius e converter em Kelvin para depois poder tirar a diferença, que é a variação, né, em módulo e depois dar a resposta. Pois bem, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar 20 graus Celsius e menos 40 graus Celsius em Kelvin. Para isso a gente vai usar aquelas equações que a gente aprendeu já nas aulas passadas. Então tá aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, simples, né? Eu simplifiquei ela para essa fórmula que diz basicamente o seguinte, que para descobrir a temperatura em Kelvin, você vai pegar a temperatura em Celsius e adicionar, certo? Somar 273. Sabendo disso, você encontra que 20 graus Celsius é 293 Kelvin e que menos 40 graus Celsius é 233 Kelvin. Então, o que é que você vai fazer? Calcular a variação em módulos, certo? Então, tá aqui, ó. A variação que é que você faz? Você diminui uma pela outra. 233 menos 293, que vai dar menos 60. Só que como ele quer em módulo, você coloca ele, transforma ele para positivo, né? Que você está tirando o módulo. Então tá aqui, variação em Kelvin é 60, certo? 60 kelvins a variação. Mas é o seguinte, você poderia parar aqui a questão e tudo bem. Mas eu deixei aqui uma observação que se você calcular a variação de 20 e menos 40, ele também vai dar 60. Então, toda vez que ele estiver falando de variação em Celsius e variação em Kelvin, saiba que a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Então, você poderia simplesmente tirar essa variação aqui em Celsius, descobrir que era 60 e já marcar 60 na questão, porque a variação em Celsius sempre vai ser a mesma da variação em Kelvin, certo? Um bizu importante e interessante aí para vocês. Na segunda questão, ele fala o seguinte: um cientista da área térmica construiu um termômetro utilizando uma escala criada por ele, a qual denominou de escala S. O instrumento foi baseado numa coluna capilar de mercúrio e mede para o ponto de fusão de gelo, olha só, fusão de gelo 40S. Ao medir a temperatura do ponto de vapor da água, ou seja, o ponto de ebulição, com o instrumento ele encontrou 400 S. Aí ele fala o seguinte: é correto afirmar que a temperatura de 132 graus Fahrenheit corresponde ao quê? Então, bora lá. A gente tem que o ponto de fusão é 40 S e que o ponto de ebulição nessa escala é 400 S. E ele quer descobrir quantos 132 graus Fahrenheit vale nessa escala. Pois bem, a gente vai usar aquela equação, né, de conversão entre qualquer tipo de escala. Como é que você vai fazer? Você já aprendeu em aulas passadas. Você vai pegar a escala, que no caso é S, diminuir do ponto de fusão, que aqui é 40, dividido por ponto de ebulição, que é 400, menos ponto de fusão, que é 40. Igual a... Aí você faz a mesma coisa para a escala de referência, que no caso aqui é Fahrenheit. Tá aqui. Você faz a subtração, encontra essa fórmula, e aí você substitui o F por 132. Daí depois de você substituir aqui, você faz a matemática, encontra que S é igual a quanto? 240. Simples, né? Então,
132 graus Fahrenheit nessa escala que o cientista criou valem 240 S. Aí vamos para a terceira questão, que essa sim é sobre o assunto da aula passada, que é sobre tipos de transmissão de calor. Essas outras questões aqui, elas também são de calor, mas elas são de quê? De transformação de escalas termométricas, certo? Então aqui só para a gente revisar. Porém, essa terceira questão aqui, ela envolve os 3 tipos de transmissão de calor, ok? Então, bora lá ler e ver qual é a dessa questão aqui. No CBE-RS4, que é aquele satélite brasileiro que a gente já viu nas questões passadas, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, olha só, já deu uma dica aqui importante para a gente. O revestimento térmico feito com MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por... Aí a gente vai completar aqui. Se é proveniente do Sol, que foi o que eu falei na aula passada, que a transmissão de calor feita pelo Sol, como é no vácuo, ele até vai falar aqui, ó, que não existe ou é rarefeita a presença de matéria, ou seja, está onde? No vácuo, ou seja, não há um meio para se propagar. E qual a transmissão de calor que não precisa de um meio para se propagar? Radiação, certo? Então, ó, ele deu 2 dicas, ó, proveniente do Sol, e também fala que é rarefeita ou não existe a presença de matéria, ou seja, está no vácuo. Então, um é o que? Radiação. Que poderia auxiliar no processo de troca de calor por 2, com transferência do calor de partícula por partícula. Se é de partícula por partícula, exige um contato. Então, 2 aqui é o que? Condução, certo? Ou mesmo por 3, em que porções de matérias aquecidas trocam de posição com porção de matéria com menos calor, ou seja, gerando um ciclo. Qual o ciclo? Aquele ciclo de corrente de convecção que a gente estudou na aula passada, ou seja, aqui o 3 é o quê? Convecção. Então a resposta da terceira é o quê? Radiação, condução e convecção, certo? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido e acertado. E valeu. Até a próxima.